Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridas amigas. Hoje nós vamos estudar uma lição do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, da coleção do Emmanuel, capítulo 36, denominado Facciosismo, tá? Que faz parte do Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 14. E o versículo diz o seguinte: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Vou repetir. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Gente, esse assunto, ele é muito importante para a união das religiões. Todos tendo o mesmo objetivo. Todos praticando nada mais, nada menos que o Evangelho trazido a nós por Cristo, tá? Para praticarmos. Correto? Só que nós temos que levar em consideração o seguinte: quando Jesus veio à Terra em sua missão divina, de implantação do seu reino, né? E a salvação dos nossos pecados, ele enfrentou um grande problema. Ele não teve condições, porque o povo da época, a instrução do povo da época não permitiu que ele se aprofundasse devidamente no assunto que ele veio nos trazer, né? Que é exatamente as verdades divinas de nosso Pai, eternas e imutáveis. Eternas e imutáveis porque Deus é perfeito e não faz nada imperfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então, as leis divinas dele, também são perfeitas. Ok? Muito bem. Mas Jesus enfrentou o problema da condição
de aprendizado do homem da época, tá? Porque nós sabemos que a primeira revelação foi a de Moisés, correto? Foi quando ele recebeu os 10 mandamentos e também sentiu necessidade de criar novas leis que regulamentassem devidamente aquele povo completamente perdido. Então, além dos 10 mandamentos recebidos por Jesus, ou por Moisés, no Monte Sinai, né, nas pedras sagradas, onde nós tivemos a nossa primeira psicografia, que aquilo foi uma psicografia feita nas pedras, em tábuas de pedras. Foi a nossa primeira psicografia, revelando que os mandamentos básicos de Deus, né? Mas acontece que Moisés teve necessidade, como já falei, de criar outras leis para reger aquele povo, aquela população que naquele momento, rumo à terra prometida, né? Após a libertação deles dos egípcios, né? Eles estavam a caminho da terra prometida por Deus a eles. E que Jesus iria os conduzir até lá. Moisés. Então, Moisés foi a primeira revelação no planeta. E naquela época de Moisés, as leis eram muito mais rígidas. Entendeu? Eram praticamente naquele esquema de olho por olho, dente por dente. É o que o povo entendia na época. Não tinha solução. Aí veio a segunda revelação. A segunda revelação veio com Jesus, Jesus Cristo. Em que não veio derrubar a lei, mas veio nos revelar que a lei de Deus é a lei do amor. A lei de Deus é a lei do amor. Não existe punição na justiça divina. Apenas a colheita daquilo que semeamos. Isso é inevitável e são os benefícios ou as consequências maléficas resultantes de nosso semeio, de nossa plantação, do que nós plantamos e do que nós vamos colher.
Então Jesus veio trazer a segunda revelação, que é a revelação de que Deus é amor e que não pune ninguém. Nós nos punimos através daquilo que plantamos, cultivamos, semeamos e que teremos que colher os seus benefícios ou as suas consequências maléficas. Apenas isso existe no reinado de Deus. Ele é só amor, ele não castiga, ele não pune, ele não repreende ninguém. Tá? Nós mesmos, através de nossas escolhas, nos educamos, né? Observando os resultantes de nossas escolhas, se bons ou maus. E assim nós vamos nos educando. Correto? Mas Jesus encontrou grande dificuldade em divulgar o Evangelho. Ele teve muita dificuldade diante da condição muito precária de aprendizado daquele povo naquela época. Certo? Então, ele não pôde nos revelar nada, ou tudo. Ele não pôde nos revelar tudo que ele tinha para nos revelar. Porque, como ele mesmo disse aos seus apóstolos, se eu falo das coisas da terra para vocês e vocês não entendem, imagina se eu falar das coisas do céu. Entenderam? Se as coisas simples da terra, em que Jesus só falava em parábolas, utilizando elementos da época, tá? Por exemplo, qual eram as riquezas da época? Eram as ovelhas, né? As ovelhas que as pessoas tinham, a grande quantidade de ovelhas, os bens que eles tinham. Então, Jesus, ele só falou em palavras, utilizando os elementos conhecidos pelo povo daquela época para ver se eles entendiam o que ele queria transmitir. Porque Jesus é muito sábio. Muito sábio. Infinitamente sábio, né? Como Deus, infinitamente, sabedoria suprema,
Porque Jesus, que é um ministro de Deus, ele está em plena comunhão com Cristo, ou com Deus, com nosso Pai. Porque os cristos são ministros de Deus, são os seres bem próximos que estão em plena comunhão com Cristo, executando as suas divinas vontades. Como, por exemplo, Jesus foi responsável pela terra e é o governador da terra hoje em dia. É quem reina na terra, é quem cuida da terra e, consequentemente, de todos nós. Correto? Então, Jesus encontrou essa dificuldade. Aí ele fez o seguinte: ele transmitiu ao povo daquela época o básico do Evangelho. Ele não podia ir adiante mais do que aquilo, porque o povo não iria compreender. Então, aproveitando muito bem a sua missão, ele pregou o básico do Evangelho, que já modificou bastante, já serviu para modificar bastante o mundo daquela época e o desenvolvimento resultante que nós tivemos com o Evangelho trazido por ele para nós. Mas, ao mesmo tempo, ele, para não nos deixar órfãos da palavra de Deus, das verdades divinas, eternas e imutáveis, e nós já sabemos por que eternas e imutáveis, né? Porque são feitas por Deus e Deus é perfeito e se ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. E, portanto, as leis deles também são perfeitas. Mas então, ele, a fim de não nos deixar órfãos, porque ele prometeu nunca nos abandonar. Após a sua morte, ele prometeu nunca nos abandonar. Ele disse que sempre estaria conosco. E, inclusive, nos prometeu o Consolador prometido, que não só é um livro, tá? Tipo o Livro dos Espíritos, feito de perguntas e respostas, como principalmente esse Consolador prometido é toda a doutrina espírita revelada pelos espíritos através de nossos médios, tá?
Enfim, o Consolador prometido, ele é o nosso espiritismo cristão kardecista, derramando luz divina sobre toda a humanidade terrestre, através de nossos benfeitores espirituais, né? Principalmente Emmanuel. Inclusive, eu soube outro dia, já há algum tempo, que Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil. Tá? Ele sempre foi religioso, sempre teve uma função religiosa. Ele é um dos nossos maiores benfeitores, né? Já falei para vocês que a maioria, que as obras mais importantes, mais bonitas, mais ricas do espiritismo cristão são as obras do Emmanuel, naqueles seus primeiros livros, né? Psicografados por Chico Xavier e ditados por ele, como eu já mencionei para vocês, o Ave Cristo, o há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Renúncia, e uma série de livros fantásticos onde você aprende a doutrina espírita de forma romanceada. Quer melhor que isso? E cujos protagonistas são reais. São reais, tá? A história toda verdadeira e contada por espíritos que viveram naquela época, vivenciaram aquela ocasião. E nos transmitiram isso através do Consolador prometido, que é toda essa coleção de obras do espírito cristão kardecista, tá? E ele fez isso para não nos deixar órfãos, como ele prometeu, que sempre estaria conosco. Ele fez isso para não nos deixar órfãos da palavra de Deus, que estava incompleta. Só existia o básico do Evangelho. O suficiente e o necessário, no entanto, para ter mudado o mundo muito, muito mesmo, até os dias de hoje, tá? Agora, o Consolador prometido, ele começou com Allan Kardec, com os estudos, as pesquisas que o Allan Kardec fez e a codificação da doutrina espírita por esse grande pedagogo, né?
missionário, missionário. Ele veio à Terra para essa missão, codificar a doutrina espírita, entendeu? E derramar a luz divina sobre toda a humanidade terrestre. Ele veio com essa missão. Ele era um grande pedagogo, reconhecido mundialmente, principalmente na França. E quando começaram a acontecer os fenômenos espíritas, né? Lá na França, das mesas girantes, que respondiam para a gente através de batidas, né? Revelando as letras e formando frases. Allan Kardec não acreditava em nada disso, em nada disso. Mas insistiram tanto com ele, inclusive ele tinha saído do emprego dele porque estavam contestando a maneira pela qual ele estava conduzindo os seus estudos, entendeu? E ele, na época, estava desempregado, vivendo apenas de aulas particulares por seus alunos que o respeitavam muito e que o procuravam para essas aulas, né? Mas amigos conhecidos deles, sabendo desses fenômenos que estavam acontecendo e que já vinham estudando isso há tempo, e constatando, verificando as psicografias, né? Principalmente daquelas duas irmãs que eram médiuns, e que ditaram muita coisa para o Allan Kardec. Ajudaram bastante na codificação das doutrinas, não na codificação, mas na revelação, né, da doutrina espírita. Muito bem. Isso nos gerou à humanidade muito problema, muito problema. Justamente por causa do facciosismo, tá? O facciosismo, ele é separatista, ele é partidário. Muitas vezes fanático. O facciosismo, ele é fanático, muitas vezes. E então, se formou na face da Terra, através de vários líderes religiosos, várias correntes
várias correntes religiosas, com os seus partidarismos, né? Com seu facciosismo. Esses líderes religiosos, eles promoveram uma verdadeira separação entre as religiões. Quando a religião é só uma, é a religação com o nosso Deus, tá? E para o nosso Deus só interessa uma coisa, inclusive eu vou ler aqui o último parágrafo, tá? Que é importante para mim poder explicar para vocês. Olha só. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina, por sagrada herança de todas as criaturas. Tá? Quer dizer, o Pai é Pai de todos, independente da religião que ele tiver. Ele ama todos os seus filhos igualmente. Tá? Ele é Pai para todos, independentemente do que eles acreditem, da religião que eles participem, não importa. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, quer dizer, para Deus, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Isso é muito importante. Poxa, eu desmarquei aqui. Ah, meu Deus, eu desmarquei. Um capítulo que eu vou usar com você, mas depois eu vejo isso. Depois eu procuro por isso. Correto? Muito bem, então vocês estão vendo? Não importa a religião. Não importa a religião. O Pai é Pai de todos. E Ele faz tudo por todos. Tá? Agora, existe o facciosismo, o partidarismo de certos religiosos que valorizam a sua igreja, entendeu? Declaram que a sua igreja é melhor que a outra, inclusive a evangélica
Aline Barros, de quem eu aprecio tanto pelos seus cantos, pelos louvores. Eu sou espírita, mas eu vou ser sincero a vocês, eu prefiro os louvores evangélicos, que tem muito mais força, mais garra, transmite mais fé, entendeu? Passa mais fortaleza para a gente do que as músicas espíritas, que são muito calmas, sem passar para a gente a fortaleza que as músicas gospel, né? Que os cantos evangélicos nos passam. Eu, particularmente, adoro um louvor evangélico, tá? Mas a Aline Barros declarou numa ocasião na televisão que quem não fosse evangélico não era filho de Deus. Agora, vê se tem cabimento isso. E quem não for evangélico é filho de quem? Filho do diabo? Filho do nada? Se Deus é o Criador de todas as coisas e de todas as criaturas do universo e de tudo que nele existe, como é que ela vem nos dizer que quem não é evangélico não é filho de Deus? Então é o quê? É protegido por quem? É orientado por quem? É guiado por quem? Grande besteira minha querida amiga fez. Grande besteira. Fiquei completamente decepcionado. Bom, eu acho que eu coloquei para vocês o problema que Jesus teve na época para divulgar o evangelho, né, para o povo. E por eu também já ter explicado para vocês sobre o Consolador prometido, né? Que seria a continuação do trabalho de Jesus, só que ele agora não encarnado, mas sempre conosco e sempre através de seus mensageiros, do seu exército do bem, dos nossos benfeitores e dos nossos médios, inclusive o nosso querido e saudoso Chico Xavier, nosso principal médium e talvez até do mundo, porque nunca ninguém escreveu tantos livros quanto ele, quer dizer, psicografou. Logo que ele morreu, eram 500 e pouco, agora já descobriram mais do que 550 rabiscados lá que serão editados, se já não foram. Entendeu?
Então, tendo explicado tudo isso, porque é o seguinte, o que está acontecendo no mundo que é muito ruim para a nossa unificação, porque todos somos filhos de Deus e amados igualmente por eles. E essa questão do facciosismo, né? Ela atrapalha essa unificação religiosa onde poderíamos viver sem disputarmos o poder de Deus, dizendo que a minha igreja é mais poderosa que a tua, porque a minha faz milagres, o sacerdote, o pastor é poderosíssimo, faz milagres, não sei o quê, enquanto na tua não se faz nada e tal, e fica nessa divisão terrível que só nos leva a nada, nada e nada. Porque a nossa salvação está em nos unirmos religiosamente, amarmos o mesmo Deus, compreendermos a sua mesma filosofia, compreendermos o seu amor, entendeu? E aí sim, termos um povo religioso, poderoso porque não dividido entre si, porque uma casa que não edifica a si mesma acaba por desmoronar, né? Isso é uma passagem da Bíblia. Então é isso, minha gente. É isso que acontece no mundo. E os culpados são os sacerdotes, os pastores, os padres católicos. Porque o espiritismo ele não rejeita religião nenhuma. Porque o espiritismo ele continua estudando o Evangelho eternamente, através do Consolador prometido por Jesus. Enquanto que as outras religiões, elas pararam de evoluir, elas pararam no tempo, elas estagnaram. Elas adotaram o que Jesus pregou em seu evangelho e ponto final. Pararam ali. E, além do mais, interpretam o Evangelho de Jesus
ao invés de interpretar o Evangelho de Jesus à luz dos conhecimentos atuais, porque a doutrina espírita, ela é comprometida. A doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. E ela anda de mão dadas com a ciência e com a filosofia. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que se por acaso um dia a ciência descobrir como está descobrindo agora, está estudando, é recente, a física quântica, e trouxer novidades que vão de encontro à teoria espírita, a teoria espírita vai adotar a ciência. Porque a ciência é comprovável, é experimentável, é vivenciável, é a realidade, muitas vezes. Então, a doutrina espírita, ela está sempre se atualizando, enquanto que as outras religiões, como a católica, a evangélica, a protestante, a budista, o hinduísmo, enfim, todas essas religiões aí estão tudo estagnado, tudo estagnado. Porque nós devemos interpretar a Bíblia, que foi escrita naquele tempo, voltada para o conhecimento que aquele povo tinha, voltada para os hábitos e costumes daquele povo. Aqueles ensinamentos têm que ser interpretados à luz dos conhecimentos atuais. Se nós temos novos conhecimentos, que inclusive esses conhecimentos nos esclarece a própria doutrina espírita, que é ciência, ela prova os fatos espíritas, ela comprova os fenômenos espíritos através de cientistas renomados, eminentes, ateus, e que se dedicaram, muitos deles, a estudar os fenômenos e os fatos espíritas, os fenômenos espíritas, para, inclusive, comprovar a inveracidade deles. Mas, diante dos fatos que eles constataram, não restaram outra coisa para eles a não ser se converterem ao espiritismo. Porque os fenômenos espíritas são incontestáveis e foram testados por cientistas e comprovados. Entendeu? Então, a religião, ela exige que você a interprete à luz dos novos conhecimentos adquiridos, que vem, inclusive, elucidar bastante muita coisa que a gente não consegue entender na Bíblia. Entendeu?
E a culpa disso, como já falei, são dos nossos padres, dos nossos sacerdotes, dos nossos pastores, fanáticos, aficionados, facciosos, partidários, entendeu? Que só fazem prejudicar o que nós já deveríamos ter alcançado há muito tempo e que também por causa disso seríamos muito melhor, que seria a união das religiões. Entendeu? Vou procurar aquele capítulo que é deste livro mesmo aqui, que eu preciso utilizar para transmitir para vocês uma coisa. Vamos procurar aqui pelo índice, que é mais rápido. Espera aí. Era aqui, ó. Política Divina. Capítulo 59 do livro Vinha de Luz, do Emmanuel. Capítulo 59. Deixa eu achar ele aqui. Está aqui. Capítulo 59, intitulado Política Divina, tá? Que é uma passagem de Jesus na Bíblia, no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 27, em seu capítulo 22 e versículo 27. Tá? Em que diz o seguinte: eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Jesus falando. Eu, porém, entre vós, ele que era Deus para a gente, apesar de ser Jesus, ele era Deus para a gente, considerado como Deus, mencionou isso. Eu, porém, entre vós, que sou Deus, sou como aquele que serve. Quer dizer, é o mais humilde de todos. Apesar de ser o mais poderoso, ele é o mais humilde de todos, tá? E eu vou ler, então... muito bem, eu peguei esse capítulo, né? Exatamente para mostrar para vocês o seguinte: que para Deus, só um instante, era o nome do capítulo que a gente estava, eu tirei o desmarcador. Meu Deus, qual era o capítulo que nós estávamos vendo? Era faciosismo. Nesse mesmo livro, está aqui, capítulo 36. Abri na página.
Muito bem. Então, eu vou repetir aqui o último parágrafo que eu disse que é importante ter lido primeiro, que foi importante ter lido primeiro. Olha só o que diz esse parágrafo. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, quer dizer, na casa de Deus, a única diferença existente que pode elevar ou diminuir o espírito da criatura reconhecendo que na casa do Pai a única presença, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Quer dizer, Deus, Jesus, ele não quer o facciosismo, ele quer a aplicação do Evangelho na vida da gente. Isso é que interessa para ele. Não interessa se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, se você é hinduísta, se você é budista, se você for o que for, não interessa para ele. O que interessa para ele é o que ele pode medir pelo esforço nobre de cada um. Quer dizer, esforço nobre é um esforço que tem nobreza, que está em conformidade com a vontade do Pai, com as leis divinas eternas e imutáveis de nosso Pai. Concorda? Então é isso que interessa a ele. Então eu puxei esse livro. Ai, meu Deus, eu não marquei, mas graças a Deus abri na página. Política Divina. Olha só, eu vou puxar esse capítulo para esclarecer para vocês o que Deus quer de nós, ao invés do facciosismo. Certo? Ou faxismo, ou partidarismo, como você quiser denominá-lo. Então, esse capítulo Política Divina, ele vem nos revelar o que Deus espera de nós e o que Ele quer de nós, tá? Então ele diz aqui no seu texto, preste atenção, olha só. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor.
Quer dizer, ele está querendo nos dizer aqui que o que nós devemos fazer é não olvidar as plataformas do Evangelho do Cristo Redentor. Plataformas são, como em política, são os planos de governo, né, que o político promete a cumprir. Então ele diz: se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho do Cristo Redentor. Quer dizer, não ignore o que ele prega como o que deve ser feito para que nós apliquemos em nossa vida o Evangelho Redentor de Cristo. Ok? Então, ele vai mencionar aqui, e eu vou ler para vocês verem o que ele quer que nós façamos. E outra coisa que eu quero salientar para vocês, que muito ao contrário do partidarismo, do facciosismo, do disputa por poder que cada igreja contém, que cada pastor possui a mais do que o outro, tá? A política, a plataforma do Evangelho do Cristo Redentor é uma plataforma que se resume em amor. Somente amor. Entendeu? Porque cada procedimento da plataforma dele, que eu vou ler aqui para vocês, está implícito a lei do amor de Deus. Em todas elas. Em todos os procedimentos relativos à plataforma do nosso Cristo Redentor, está implícito a lei do amor, que é a lei de Deus, que, como eu falei para vocês, na lei divina não há punição, apenas a colheita daquilo que plantamos. Então, ele vai e diz, olha, vou ler para vocês. Ama a Deus sobre todas as coisas com todo o teu coração e entendimento. Já começou com o amor imprescindível. Primeira coisa que tu tens que amar é a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Lei do amor. Ama o próximo como a ti mesmo. Lei do amor. É ou não é? Ama o próximo como a ti mesmo. Amor. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Ora, se você cessa
extermina o egoísmo da sua alma, da animalidade primitiva da sua alma. Se você cessa esse egoísmo, você automaticamente está se transformando em altruísta. E altruísmo é amor. Faze o bem aos que te fazem o mal. Esse é o amor mais difícil que há de se praticar. Mas quem consegue praticá-lo, o restante é brincadeira. É brincadeira. Porque esse é o mais difícil. Você fazer o bem a quem te faz o mal. O teu desejo normal seria de vingança, de se vingar, de retribuir o mal que ele fez para você. E, no entanto, Jesus nos manda fazer o bem aos que te fazem o mal. Como aquela história daquela passagem da Bíblia com Barnabás. É isso? Em que ele diz, se te derem um tapa na cara, vira o rosto para ele te dar outro tapa. E ele continua, abençoa os que te perseguem e caluniam. Também o mais puro amor. Eu tenho que abençoar quem me persegue, quem fala mal de mim, quem me calunia. Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, caluniar é mentir. E quem mente é digno de pena, né? E quem me persegue? Abençoa também, cara. Abençoa também quem te persegue. Ora pela paz dos que te ferem. Entendeu? O cara está te ferindo, o cara está te fazendo um mal violento. Sabe o que tu tem que fazer para ele, segundo Jesus Cristo? Orar pela paz dele, que está me ferindo. Eu devo orar pela paz dos que me ferem, porque eles estão me ferindo, porque eles estão sem paz no coração. Então você deve orar pela paz no coração deles, para que eles não venham mais a te ferir, sem que a paz dele esteja abalada. Entendeu? Então, é uma maneira de reagir através do amor. Portanto, é amor.
Bendize aos que te contrariam o coração inclinado ao passado interior. Amor também, porque você vai bendizer, abençoar aqueles que contrariam o teu coração, que muitas vezes é inclinado ao passado, às vidas anteriores, que deixaram muitos hábitos e costumes maléficos com a gente. Reparte as alegrias do teu espírito, reparte. Repartir é amor. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Por amor. Repartir as tuas alegrias, os teus dons, né? E os teus bens com os menos afortunados do caminho, com os mais pobres do caminho. Isso é amor. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Quer dizer, existem as trevas em alguém, esse alguém está mergulhado na escuridão, nas trevas, ou seja, está completamente desprovido de sabedoria divina. Você então deve dissipar essas sombras que existem nele, não reclamando, não dando bronca nele, nem dizendo o que ele deve fazer, mas fazendo brilhar a tua luz. E quando ele vê que a tua luz, quando brilha, dissipa as trevas, ele vai procurar essa luz em você. E você tem a obrigação de transmiti-la. É amor. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Quer dizer, ele está revelando o amor que existe em Cristo e em Deus e na espiritualidade, que tem o poder de acalmar as tempestades do ódio. Quer dizer, que tem o poder de neutralizar as turbulências que o ódio no seu coração lhe perturba.
Mantém viva a chama da esperança, onde sobra o frio do desalento. Onde sopra o frio do desalento. Quer dizer, quando o seu próximo está totalmente ou parcialmente desalentado, né? Com algum sofrimento que ele está passando, mantém nele viva a chama da esperança em Deus, na esperança da bondade de Deus, na esperança do governo de Jesus na terra, com o seu sublime amor, com o seu supremo amor. Então, quando o teu amigo estiver sob o sopro do frio do desalento, né? Mantém viva a chama da esperança. Chama ele a ter esperança em Deus e em Jesus. Convence a ele a ter essa esperança. Porque quem espera no Senhor e que está enquadrado... Deixa eu ver se ele está enquadrado aqui. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Ele pode até estar enquadrado nas leis divinas, mas naquele momento ele está sofrendo o sopro do frio do desalento. Alguma coisa está acontecendo com ele que está machucando ele. E você deve, então, por amor, né, reavivar a chama da esperança em Deus e em Cristo. Levanta os caídos. Pô, não preciso falar nada. É amor. Ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Quer dizer, seja o benfeitor espiritual, né? Que vai esclarecer o que possa estar acontecendo ao seu próximo, e que o está levando a se arrastar sob aleijões morais. Quer dizer, ele está se arrastando devido às suas falhas morais, aos seus erros morais, aos seus aleijões morais. E ele continua, olha só. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno,
sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Quer dizer, tudo feito com amor, sem condenação, tá? Sem crítica. Muito pelo contrário, nós devemos combater a ignorância dando exemplo, acendendo as nossas lâmpadas de auxílio fraterno. Quer dizer, tentando iluminar, né? Clarear a ignorância existente nesse ser, com as tuas lâmpadas de auxílio fraterno, que tu já possuis porque tu já conheces alguma coisa, digamos assim, né? Das leis divinas. Então, combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Quer dizer, não critica o teu próximo, nem condena ele, porque ele está agindo assim devido à ignorância espiritual dele. Não é por maldade. Porque a maldade ela é feita por duas coisas. Pela revolta incontrolável, né? Porque nós nunca devemos fazer o mal. Mas revoltado, às vezes, nós não nos controlamos e fazemos. Tá? Então a maldade ou ela é feita por revolta ou por ignorância. E aqui nós estamos tratando da ignorância, né? Então, se o caso é ignorante, não vamos criticar o nosso próximo, né? Nem condená-lo tampouco. Porque, como Jesus disse na cruz, né? Perdoai, meu Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tá certo? Então, isso é amor também. E ele continua. Olha só como é que é a plataforma do Cristo, hein, cara? É só amor. O reino divino é um reino de amor. Metam isso na cabeça. Não existe punição. Inclusive, numa palestra que eu vi com Haroldo Dutra, grande palestrante internacional da doutrina espírita, com um grande potencial, ele é juiz de direito, ele é escritor, ele está traduzindo os evangelhos com base nos manuscritos originais, entendeu? E ele está fazendo uma série de traduções aí, porque inclusive ele se formou em aramaico e grego, que eram as línguas utilizadas na época, para ele poder pegar esses pergaminhos e fazer uma tradução. E ele está fazendo um trabalho tão bom, que a doutrina espírita, tanto a brasileira quanto a internacional, está adotando o evangelho dele
nos estudos espíritas. É o nosso diamante da doutrina espírita, o Haroldo Dutra. E ele tirando, não sei de que livro, eu acho que era Pensamento e Vida, não sei qual era o livro, mas ele me tirou essa frase que eu não esqueci jamais, que é o seguinte: ele disse assim: Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo que o representa junto ao verme. Correto? O que significa isso? Que o amor dele é incondicional por todas as suas criaturas. Todos são seus filhos. Ele que criou. Ele conhece o funcionamento de cada um. Ele sabe como cada um pode reagir. Porque ele que criou essa máquina complexa, orgânica, que é o nosso organismo. Que também é feito por vários corpos, né? Tem o espírito, tem o perispírito, tem o corpo físico e por aí vai. E ele continua: ama, compreende e perdoa sempre. Não preciso falar nada. Ama é amor. Compreende. A compreensão vem de não só do teu intelecto, mas da vontade de compreender a situação do teu próximo para tentar resolvê-la. Certo? E perdoa sempre. Claro, tem que perdoar sempre. Porque o perdão, ele é uma virtude que nós temos que desenvolver a qualquer custo. Porque sem o perdão, sem a virtude de perdoar, é impraticável a nossa convivência pacífica nesse planeta de provas e expiações onde somos tão imperfeitos e pecadores. Então, o perdão se torna imprescindível para a nossa convivência pacífica na Terra. Então, por causa disso, está claramente aqui escrito na plataforma do Evangelho Redentor do Cristo. E ele continua: dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Quer dizer, dependeremos por... É porque aqui o assunto tratava de outra... da política divina, né? Então, ele não está só tratando disso, mas ele está tratando de outras coisas também, né? Então, aqui no final, ele diz, ó, dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Não, claro que não. Isso é tudo que nós estamos aqui para fazer.
Porque, inclusive, nós somos cooperadores com Deus na construção do universo, né? Então, nós devemos meter mãos à obra e começar a praticar essa plataforma de amor. Correto? Muito bem. Aí ele diz aqui, vamos ver se tem alguma coisa a ver. Olha só. Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, que é o quê? Que é a plataforma do Evangelho Redentor de Cristo. Então ele diz, todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Por que dentro de nós mesmos? Porque a melhora do mundo tem que começar dentro de nós. Nós que temos que nos transformar. Nós que temos que melhorar a cada dia. Não é o mundo. O mundo não age assim. A matéria que nós conhecemos, que já sabemos que não é matéria, é energia condensada, ela não age. Ela não age assim. A transformação tem que ser interior, no nosso interior. Porque uma vez nós transformados, o mundo se transformará. Porque imagina um mundo em que esta plataforma aqui fosse cumprida, fosse feita na íntegra, fosse cumprida na íntegra. Me digam com sinceridade, nós sofreríamos algum mal? Não sofreríamos. Não sofreríamos nenhum mal. Porque nós estaríamos dentro da lei do amor. E o amor não machuca ninguém. E é o amor também que vai transformar o mundo. Mas ele tem que começar dentro de nós. Ok? Muito bem. Olha, abri sem querer aqui de novo, graças a Deus, no facciosismo. Então eu vou ler a página, a lição,
por inteiro, na íntegra, só para vocês ouvirem o que eu já falei antes, tá? E demonstrei, procurei clarificar bastante para vocês. Então eu vou ler a mensagem. Olha só. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Bom, vou até fazer um comentário aqui. Que apesar de as escolas religiosas serem divergentes em suas crenças, e etc., sempre tem valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Quem é esse homem de boa vontade? É aquele que vai buscar a boa parte da escola em que ele está inserido, da escola religiosa em que ele está inserido. E Emmanuel continua. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Sim, porque a consciência divina ela está dentro de nós, né? Ela está registrada dentro de nós. Deus registrou a consciência divina dentro de nós. Nós só precisamos despertá-la, tá? Então ele diz, não obstante os abusos do sacerdócio, que os sacerdotes fanáticos, facciosos, partidários, não obstante os abusos deles, a exploração inferior do elemento humano. Quer dizer, esses sacerdotes e pastores e tudo mais também exploram a fé religiosa de seus fiéis. Entendeu? As fantasias do culto exterior. Que muita coisa, as fantasias do culto exterior que ele está dizendo aqui, são os rituais religiosos, que também não levam a nada. O importante, eu continuo a afirmar, é adotar, né, a plataforma redentora do Cristo Redentor. Tá? Agora, apesar de tudo isso, dos pastores, dos sacerdotes partidários, facciosos e tudo mais, o coração que é sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo.
Quer dizer, ele vai na igreja dele, entendeu? E pela fé dele, ele tenta iluminar-se, procura iluminar-se com a fé e o estudo para encontrar a consciência divina em si mesmo. Tá? Aí continua Emmanuel. Em todo instituto religioso propriamente humano, quer dizer, em toda escola religiosa humana, né, há que evitar um perigo. Qual é esse perigo? É o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Quer dizer, essa divisão, esse sectarismo, né, esse partidarismo, esse facciosismo, é quem adia indefinidamente. Enquanto nós não resolvermos isso, as mais sublimes edificações espirituais, ou seja, a melhora do mundo, a melhora do mundo. E Emmanuel continua. Deixa eu botar esse microfone mais para cá, que eu afastei um pouco. Olha, católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, que é o facciosismo. Como se o pensamento religioso traduzisse fermento de discórdia. Não é esse o caso. Não é para fermentar a discórdia. É para que todos adotem a política divina que nós vimos ainda há pouco, né? Que é a plataforma do Cristo Redentor. Bate o vento aqui e a página vira. Eu tenho um ventilador ali porque está calor e eu não gosto de frio, porque o frio é o ar refrigerado é um vento viciado, é um vento vicioso. Então eu gosto de janelas abertas e um bom ventilador silencioso como o meu. Olha, para quem não sabe, é o Arno. Olha só, ele não faz o menor barulho e venta que é uma beleza, graças a Deus. Muito bem. E ele continua. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Quer dizer, esses sectaristas, né? Eles causam, na realidade, são perturbações. Entendeu?
obstáculos que impedem a visão da maioria, a visão real da maioria, né? Comentando, por exemplo, como a superioridade da igreja dele em relação a outra, os poderes dele em relação ao outro pastor, e por aí vai. Ele diz: infelizmente é muito grande o número de orientadores encarnados que se queixam, que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Quer dizer, que eles querem dominar, eles querem ser os maiorais, eles querem ser os melhores pastores, os melhores padres, né? Os melhores espiritistas. E, no entanto, eles acabam provocando obstáculos que impedem a visão da maioria. E ele continua, que todos que Deus lhes pertence, olha, querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Quer dizer, eles querem Deus para lhe salvarem, lhe auxiliarem, resolverem os seus problemas, enfim, cuidar de suas vidas. Mas nem cogitam que eles pertencem a Deus. E que por pertencerem a Deus, eles deveriam estar enquadrados na plataforma redentora de Cristo, para eles pertencerem a Deus. Entendeu? E não querer só de Deus, só quero de Deus. Não. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Aí não dá, meu amigo, aí não dá. Não é assim. E chegamos ao parágrafo final, né, que eu li no começo, que diz o seguinte, e que vem reforçar tudo que eu acabei de falar para vocês. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, quer dizer, na casa de Deus, a única diferença existente entre os homens é a que pode se medir pelo esforço nobre de cada um. Quer dizer, esforço nobre é um esforço santificado, é um esforço dentro das leis divinas, é um esforço dentro da plataforma do amor, da plataforma do Cristo Redentor. E aqui, amigos, terminamos o estudo de hoje. Eu não solicitei no começo, eu esqueci de solicitar no começo, né, que Deus, Jesus e a espiritualidade competente nos permitisse assimilar ao máximo, com o melhor proveito possível essa lição, porque
eu havia feito uma oração antes, que eu tinha pensado em tudo isso e queria transmitir tudo isso, daí fiquei empolgado e acabei fazendo a oração sozinha e comecei direto o estudo com vocês me perdoem, tá? Mas façamos agora. Que Deus, Jesus e a espiritualidade competente e sempre presente nos permita assimilar bem esta lição e tirarmos o melhor proveito dela, ok? Então, fiquem com Deus, até o próximo estudo, né? Que isso? E uma boa noite. O negócio hoje acabou tarde. Eu acho que eu comecei... Ih, rapaz, o vídeo tem 2 horas, 1 hora e 51 minutos e 39 segundos. Foi-se embora a hora e eu nem reparei. Mas não pensa que eu estou triste, não. Eu estou satisfeitíssimo, porque eu consegui colocar muita coisa para vocês e espero que sirva bastante para todos nós, ok? Então, uma boa noite para vocês e um forte abraço a todos, ok?